Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai fazer uma análise bem profunda sobre a figura e principalmente o impacto de um profeta, Zacarias. E olha que interessante, recebemos um pedido para focar especificamente no livro de Zacarias. Só que as fontes que a gente tem em mãos, elas nos dão algo talvez até mais intrigante. A gente não tem o texto do livro em si, mas sim um registro do efeito que as palavras dele tiveram num momento super crítico da história de Israel. Então a nossa missão aqui é usar esses textos para entender como um profeta, junto com o contemporâneo dele, Ageu, conseguiu, reacender a esperança e literalmente reconstruir uma nação quando tudo parecia perdido. Exato. E para a gente entender a dimensão do que o Zacarias fez, a gente precisa montar o cenário. E os trechos do livro de Esdras que nós temos são, assim, perfeitos para isso. Tenta imaginar a situação. O povo judeu está voltando para casa depois de décadas de exílio na Babilônia. O imperador persa Ciro o Grande, ele emitiu um decreto, uma ordem permitindo que eles voltassem a Jerusalém para reconstruir o templo, a casa do Senhor. A euforia inicial, assim, é enorme. Eles viajam, chegam, lançam os alicerces, mas aí a realidade bate forte. A obra enfrenta uma oposição brutal e é interrompida. É nesse vácuo, nesse pântano de desânimo que dura mais de uma década, que a voz de Zacarias surge, e surge como um trovão. E é impressionante como essa história de recomeço quase morre na praia, né? O otimismo inicial se esvai muito rápido. Vamos mergulhar nessa primeira fase, então, a obra paralisada. Segundo Esdras, capítulo 4, o conflito começa quase que imediatamente com os adversários de Judá e Benjamim. Eles chegam e se oferecem para ajudar na construção. E aqui é crucial entender quem eram esses adversários. Não eram, estrangeiros aleatórios. Eram os samaritanos, habitantes da região com uma herança israelita mista, mas que tinham práticas religiosas que os judeus, digamos, mais puristas que voltavam da Babilônia consideravam sincréticas, quase pagãs. Para a liderança judaica, a oferta de ajuda deles era uma ameaça teológica, sabe? A pureza do novo templo. A recusa não foi só um ato político, foi uma declaração de identidade religiosa. Uma declaração que transformou vizinhos e inimigos ferrenhos. E eles não medem esforços, né? A fonte usa uma expressão muito forte, diz que eles debilitavam as mãos do povo de Judá e inquietavam-os no edificar. Exato. Em outras palavras, eles estavam sabotando ativamente o projeto. Dá para imaginar o clima, né? Um clima de medo, de insegurança no canteiro de obras para que ninguém conseguisse trabalhar direito. E a tática deles evolui. Sai da intimidação local e vai para manipulação política em escala imperial. Eles subornam conselheiros na corte persa e, o mais eficaz, enviam uma carta para o novo rei Artaxerxes acusando os judeus. Essa carta é, uma obra-prima de desinformação. É basicamente uma campanha de fake news do século VI a.C. Pois é. A tática de espalhar desinformação para paralisar um adversário é bem antiga, pelo visto. Eles acusam os judeus de reconstruírem uma rebelde e malvada cidade. E o argumento é muito inteligente porque apela para o bolso e para a segurança do rei. Eles dizem, olha, se essa cidade for reconstruída e os muros acabados, eles não vão mais espalhar tributos e isso vai prejudicar o tesouro real. E não só isso. Eles evocam o histórico de Jerusalém como uma cidade rebelde. O rei, que talvez nem conhecesse a fundo a história daquela província remota, ordena uma busca nos arquivos. E, claro, ele encontra registros de rebeliões passadas. A campanha de desinformação funciona perfeitamente. O resultado é um decreto real ordenando a paralisação imediata da obra. A força do império foi usada para esmagar o projeto. O golpe é devastador. O texto em Esdras 4:24 é seco, é brutal. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. E não foi uma pausa breve. A obra ficou parada por cerca de 16 anos. Dá para imaginar o que isso fez com o moral do povo? Representou uma crise de identidade e de fé quase terminal. A reconstrução do templo não era um projeto de infraestrutura, entende? Era o símbolo máximo de que a aliança deles com Deus tinha sido restaurada depois do exílio.
Ver os alicerces abandonados, cobertos de mato por mais de uma década, era uma confirmação diária do fracasso. Era como se Deus e o Império Persa tivessem dado uma chance e eles a tivessem perdido. O sonho do recomeço estava virando um pesadelo de estagnação. Ok, a situação é péssima, a obra está parada há mais de 10 anos, o moral está no chão, a permissão real foi revogada, o que poderia, a essa altura, reverter um fracasso dessa magnitude. É aí que a história vira. E não vira por um novo decreto, um novo líder político ou uma revolta. Vira por causa de palavras. O texto de Esdras 5, versículo 1, nos dá o momento exato da virada. E os profetas Agil e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, eles profetizaram. Peraí, essa frase é a chave de tudo, não é? Vamos olhar de perto. Depois de anos de silêncio e medo, duas vozes se levantam. E o efeito é um eletrochoque. O versículo seguinte já diz: Então se levantaram Zorobabel e Jesuá e começaram a edificar a casa de Deus, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. A conexão é direta e imediata. Eles falaram e as pás e os martelos voltaram a se mover. A profecia aqui funciona como o catalisador que quebra a inércia. E a chave do poder dessa mensagem está na frase "em nome do Deus de Israel". Ageu e Zacarias não fizeram um discurso motivacional, sabe? Eles não disseram, vamos lá pessoal, nós conseguimos. Eles mudaram completamente o enquadramento da situação. A reconstrução deixou de ser um projeto autorizado por um rei persa e passou a ser uma ordem direta de Deus. Mas será que foi tão simples assim? O medo de um decreto do Império Persa, a maior superpotência da época, era algo muito real. Uma profecia, por mais poderosa que fosse, ia mesmo superar o medo de ser visto como traidor e executado? Essa é a questão central. E a resposta parece ser que a profecia não apenas superou o medo, ela o substituiu. O medo do rei da Pérsia foi trocado pelo temor e pela responsabilidade perante Deus. E essa mudança de enquadramento é genial. Para um povo que passou décadas como minoria em uma cultura estrangeira, a identidade dele estava em frangalhos. Ligar a construção do templo diretamente a uma ordem divina não era só motivação. Era tipo uma terapia de choque para a identidade nacional. Era dizer, nós não somos só mais um povo vassalo da Pérsia. Nós temos um propósito único dado pelo nosso Deus. Isso faz todo sentido. E já que a nossa missão aqui é entender Zacarias, o que a gente pode inferir sobre o conteúdo da mensagem dele? O que ele pode ter dito que foi tão eficaz? É uma ótima pergunta. Embora a fonte aqui em Esdras não nos dê o texto da profecia, se a gente olhar para o livro de Zacarias, que foi escrito justamente nesse período, entendemos o tipo de mensagem que ele provavelmente pregou. O livro de Zacarias é cheio de visões assim, surreais, grandiosas, cavaleiros, candelabros de ouro, rolos voadores, mas o tema central é um só, a promessa da restauração gloriosa de Jerusalém. Ele pintava um quadro vívido de uma cidade futura, protegida por Deus como uma muralha de fogo, com o templo no centro e a glória divina habitando nela. Ele não estava dizendo só, voltem ao trabalho. Ele estava mostrando a eles o porquê. Estava pintando na mente deles a imagem do futuro glorioso que eles estavam construindo tijolo por tijolo. Fantástico. Então, ele não deu apenas uma ordem, ele deu uma visão. Ele renovou a esperança mostrando o resultado final. E isso nos leva direto para as consequências dessa retomada. A construção recomeça, mas a oposição, claro, também acorda. Um governador persa local chamado Tatenai aparece no canteiro de obras e faz a pergunta óbvia: quem deu a vocês permissão para reconstruir este templo? É quase um replay da situação anterior. Quase. Mas a resposta dos líderes judeus, Zorobabel e Jesuá, desta vez é completamente diferente. Não tem hesitação, não tem medo. Eles respondem com uma confiança inabalável, e essa confiança é fruto direto daquela segurança que a profecia lhes deu. Eles dizem, nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reedificando a casa, com base num decreto do rei Ciro. Eles jogam a legitimidade na cara da autoridade. Eles basicamente dizem, olha, a gente não está agindo ilegalmente.
Estamos seguindo uma ordem do fundador do seu próprio império. Se tiver alguma dúvida, verifique os arquivos. É uma jogada de mestre. E Tatenai, o governador, parece ser um burocrata correto. Ele não para a obra por conta própria. Ele faz o que um bom administrador faria, escala o problema. Ele envia uma carta oficial para o novo imperador, Dário, relatando exatamente o que os judeus disseram e pedindo uma busca nos arquivos reais para confirmar a existência desse decreto. A tensão deve ter sido imensa. Tudo dependia de encontrarem um documento com décadas de idade em algum arquivo imperial. E aqui vem o que parece uma cena de filme. O rei Dário ordena a busca. Eles procuram na Babilônia, onde ficavam os arquivos principais, e nada. Não encontram nada. Por um momento, parece que tudo está perdido. Exato. Mas a busca continua e em Ecbatana, a capital de Verão, eles encontram o rolo. E o decreto de Ciro era ainda mais explícito do que eles se lembravam. Não só autorizava a reconstrução, como estipulava que o Tesouro Real deveria pagar por todas as despesas. É o clímax burocrático da história. A prova que eles precisavam não só existia, como era mais forte do que imaginavam. A reviravolta é espetacular. O rei Dário não apenas reafirma o decreto, mas emite uma nova ordem que é uma proteção total ao projeto. Ele ordena que Tatenai e os outros oficiais fiquem longe da obra. Manda que o Tesouro Real pague por tudo, sem demora, e mais, que forneçam diariamente aos sacerdotes tudo o que for necessário para os sacrifícios. E para arrematar, ele adiciona uma ameaça terrível. Qualquer um que alterasse aquele decreto teria uma viga da própria casa arrancada, seria pregado nela e sua casa viraria um monte de entulho. É uma vitória jurídica, política e financeira absoluta. E o texto de Esdras, no capítulo 6, versículo 14, amarra a causa dessa vitória de forma explícita, trazendo Zacarias de volta para o centro do palco. O texto diz: "E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido." Nossa, essa frase é muito poderosa. A prosperidade da obra, o sucesso do empreendimento não é creditado à sorte, ou à liderança de Zorobabel, ou mesmo à benevolência de Dário. É creditado diretamente pela profecia. A palavra deles foi a força motriz, o motor que impulsionou e sustentou o projeto do começo ao fim. Exatamente, com essa dupla proteção, divina e imperial, o templo finalmente é concluído. O texto descreve uma festa de dedicação com imensa alegria, sacrifícios. A missão, que parecia um fracasso retumbante, foi cumprida. E a faísca que tornou tudo isso possível foi a coragem daquelas vozes proféticas que ousaram falar quando todos os outros estavam calados pelo medo. Então, mesmo sem ler uma única linha do livro de Zacarias nessa análise, o que a gente aprendeu sobre ele? Vemos um homem cuja voz teve o poder de transformar desânimo paralisante em ação determinada, medo em fé e estagnação em progresso. A palavra dele, junto com a de Ageu, literalmente colocou tijolos uns sobre os outros. E é importante notar que, segundo a fonte, ele não foi só um mensageiro que entregou a mensagem e foi embora. O texto diz que os profetas estavam com eles e os ajudavam. Isso sugere uma presença contínua, sabe? Um encorajamento diário no canteiro de obras. Ele foi um participante ativo na reconstrução, não apenas o inspirador inicial. Ele foi um verdadeiro agente de mudança num dos momentos mais vulneráveis da história do seu povo. A voz dele ajudou a reconstruir não só um edifício de pedra, mas a própria esperança e o futuro de uma nação. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. As fontes que a gente analisou focaram no efeito das palavras de Zacarias, não no conteúdo exato delas. Isso por si só já é uma lição poderosa. Muitas vezes a gente fica obcecado em encontrar a mensagem perfeita, as palavras exatas, o argumento irrefutável. E o que a história de Zacarias nos sugere, então? Sugere que o poder de uma mensagem pode residir não apenas no o que, mas crucialmente no quando e no porquê ela é entregue. O timing, a coragem de falar em meio ao silêncio e a autoridade percebida por trás da voz podem ser tão ou mais importantes que o conteúdo em si.
E isso nos leva a uma pergunta para refletir. O que faz uma voz, em meio a tantas outras vozes de medo, de oposição, de dúvida, ser a única capaz de inspirar um povo a se levantar e reconstruir seu futuro, tijolo por tijolo, contra todas as adversidades?